Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de ética geral e profissional. Tem um recadinho para vocês aí no chat da diretoria pedagógica sobre as bolsas de estudos para quem mora em Araputanga, que elas estão disponíveis até dia 25. Então, até o dia 25 dá para vocês se inscreverem aí com as bolsas de estudo. Como eu disse ontem, né, nós vamos iniciar sempre as nossas aulas com uma singela oração. E aí eu quero convidar, então, a Luziane, que eu convidei ela hoje à tarde, né, para ela assumir esse momento conosco. Tá por aí, Lu? Já tô aqui. Pode ficar à vontade, do jeito que você quiser. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Não sei se eu sou a melhor pessoa para isso, mas fui escolhida. E eu gostaria que iniciássemos a aula com o Pai Nosso, pedindo para que essa situação passe logo, né? Que Deus segure essa ansiedade de todo mundo de poder voltar à vida ao normal. E, ao mesmo tempo, pedir para que ele conforte o coração de quem está perdendo seus familiares, de quem está enfermo, né, com essa doença. Que cuide em especial dos nossos colegas de turma, né, que também estão com a doença, estão aí na batalha. Sim, sim. E também, para quem professa a fé católica, né, rezar também uma Ave Maria, porque essa é a minha fé, não é a de todos, eu sei disso. Mas eu parto da premissa que não há nada que uma mãe peça que o filho não atenda, né? Então, vamos começar. Quem puder tá ligando o microfone, né? Para a nossa oração ganhar força. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E em seguida a Ave Maria, né? Eu já havia dito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogue por nós, inspirai-nos, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em nós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, Lu, pela sua participação, que Deus te ilumine a todos Amém. nós. Amém. Então, vamos dar início à nossa quarta aula de ética geral e profissional. E aí, hoje nós vamos falar sobre o papel do advogado. Quem é esse cara? Quem é o tal do advogado? Que a gente entra no primeiro semestre do curso de Direito falando que é advogado. Mas aí, de repente, a gente se transforma num desembargador. Conforme nós vamos caminhando, vai caindo o degrau. De desembargador, a gente vira juiz, de juiz, viramos promotores de justiça, de representantes do Ministério Público, viramos delegado, aí nós começamos a nos achar advogado, até que chega o dia da formatura e nós descobrimos que nós não somos nada, né? Porque nós somos apenas bacharéis que temos que ser aprovados junto ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil para poder exercer a nossa profissão. Mas é depois do baile de formatura que vai cair essa ficha. E, se Deus quiser, até lá vocês terão um mega baile de formatura, né? O advogado,
A condição de advogado, nos dias de hoje, né, nos nossos dias, ela é atribuída àquele que está inscrito, então, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e é, portanto, apto ao exercício da profissão. Mas para a gente entender um pouco melhor, nós devemos buscar na história a origem desse título, e ao fazer isso, nós vamos verificar que advogado é aquele que se expõe ante o juiz competente a sua intenção ou a demanda de um amigo ou para bem combater a pretensão de outro. Ou nós vamos revidar o arbítrio do outro, ou nós vamos defender o arbítrio de alguém. Isso vai ser o papel do nosso advogado, não é? E é bom sempre lembrar que podemos advogar em causa própria? Podemos, mas não devemos. Pode, mas não deve. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pela nossa emoção. Então, temos que tomar cuidado com isso, tá? Quanto à etimologia, vamos aprender que a expressão advogado tem origem no termo latino advocatus. Ao fazermos a decomposição da palavra, veremos que ad significa para junto, e catus quer dizer chamado, podendo concluir-se que advocatus é aquele que é chamado por alguém para que auxilie em defesa dos seus interesses. Da mesma forma, se seguirmos a história, vamos verificar as mais diversas formas de denominação para o advogado, como, por exemplo, togatus, orator, patronus, causidiciones, dentre várias outras denominações que existem. Essas são só algumas que eu destaquei. Para os nossos dias, o advogado é aquele que, pela sua formação e habilitação, se apresenta em condição de orientar aqueles que compõem um litígio, defendendo e orientando em juízo ou fora dele. Para dar um conceito de advogado, diríamos que é uma pessoa com um amplo conhecimento do direito sobre os aspectos da doutrina, da legislação e da jurisprudência, a qual, a partir daí, tem competência para orientar aqueles que disputam e discutem direitos, sustentando-os em juízo ou fora dele. Posto que o advogado não é aquele que somente propõe ou defende causas em juízo, mas também tem habilidade para aconselhar e conduzir uma conciliação, funcionando como mediador do conflito instalado, mostrando o melhor caminho àquele que o constituiu e levando a demanda a bom termo, a um bom final. É certo que para ser advogado, não basta somente ter conhecimento técnico jurídico, é necessário que aquele que pretende ser advogado tenha o diploma profissional devidamente registrado e que seja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que, por força de lei, a condição de advogado é privativa de quem tem inscrição na Ordem. A história, de forma geral, mostra que o advogado é tão antigo quanto a existência do homem, e é de maneira simplista que dizemos que desde os mais primitivos agrupamentos humanos apareceu a figura daquele que acusava e daquele que defendia, e, por certo, de alguém que julgava o litígio, o conflito. Isto até pelo sentimento de saber que, ora pelo poder de mando, ora pelo senso de bondade, sempre aparece alguém para conciliar conflitos e abrandar o sofrimento de outrem. Quando estudamos o direito romano, aprendemos que naquela época, os que estavam em litígio, em princípio, tinham a capacidade de agir em juízo, em defesa dos seus interesses. Aprendemos que a representação por outra pessoa só se iniciou com o cognitor, o procurador e o defensor, que tinham a missão de orientar e esclarecer as partes em conflito. Eles aconselhavam mostrando a melhor solução para a lide, chegando a fazer discursos em presença de juiz, oradores. Vamos caminhando pela história para aprender que no regime das ordenações do reino encontra-se o advogado já nessa época,
quer na qualidade de graduado pela Universidade de Coimbra, que mantinha um curso com 8 anos de duração, quer na qualidade de provisionado, mas nesta condição, somente depois de exame prestado perante o desembargador do Paço, conforme se lê nas ordenações filipinas. Então, nas ordenações do reino, o curso de Direito tinha 8 anos e existia já um exame, uma avaliação, que era feita perante o desembargador. Ainda era possível que não houvesse nem advogado, nem provisionado. Uma pessoa idônea que quisesse advogar, agisse como tal, desde que isso não estivesse proibido pelas ordenações. Toda essa evolução histórica muito influenciou o direito em todo o mundo e não poderia deixar de ser, também influenciou o direito brasileiro desde a sua origem. Por isso que os autores ou doutrinadores das disciplinas de introdução ao estudo do direito ou teoria geral do direito são das universidades, né, das instituições de ensino superior, são unânimes em afirmar que o direito brasileiro ele é formado por regras europeias de direito alemão, do direito francês, do direito italiano, do direito anglo-saxônico, dentre outros ramos do nosso direito aí, que nós podemos fazer algumas referências. Por falar de tudo isso, nós precisamos, então, dar entrada ao nosso vade-mecum na nossa lei 8.906 de 94, que eu pedi para vocês separarem aí, né? E aí diz assim, lei 8.906 de 94, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Só um minuto. Desculpa, pessoal, telefone. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 da Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advogado. Se é privativa, somente o advogado pode fazer. Não cabe a mais ninguém fazer tais atividades. Número 1, inciso 1. Postular a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, o advogado, ele pode postular em qualquer órgão do Poder Judiciário e do juizado especial. Não sei se vocês já tiveram aula de juizado especial. No juizado especial, nós temos um teto aí, valorativo para as ações, né? Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. Só pode prestar consultoria àquele que é aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Só pode prestar assessoria àquele que é aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E só pode ser diretor jurídico de uma empresa, por exemplo, aquele que tem a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é apenas bacharel não pode prestar consultoria, que é o que nós mais vemos no nosso dia a dia. Ah, eu estava prestando uma consultoria. Não pode, só pode prestar quem está aprovado pelo exame da OAB. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Então, impetrar o habeas corpus, que é o direito de ir e vir, não é atividade privativa do advogado. Pode ser de qualquer pessoa. Eu posso tratar isso como sendo uma exceção. Parágrafo 2º.
Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só pode ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Um contrato que vai constituir uma pessoa jurídica, uma empresa, só pode ser registrado perante o cartório se ele tiver vistado por um advogado. Se esse advogado tiver participado, né, feito toda a leitura, toda a correção, ou até mesmo produzido o contrato. Parágrafo 3º. É proibido, né, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Por exemplo, sou formado em Direito e Teologia. Aí no mesmo prédio, eu abro duas portinhas. De um lado, eu abro o meu escritório. Na outra portinha, eu ponho a minha igreja. Não pode. Ou eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis, que é o que nós mais vemos, né? Não pode, no mesmo escritório, no mesmo espaço, ter as duas funções, exercer as duas funções. Posso exercê-las separadamente? O que vocês acham? É proibida a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Posso exercer duas? Posso exercer num espaço a minha advocacia, em outro espaço separado, longe, a minha atividade contábil, de contador? O que vocês acham? É proibida a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. E aí, pode ou não pode? Eu acho que pode, você não pode ir no mesmo ambiente. Não pode, professor. Professor, não pode. Não pode. Porém, nós vemos isso muito presente, não é verdade? Mas poder não pode. Mas isso acontece. Acontece em locais diferentes. Ou a pessoa coloca o escritório de advocacia numa cidade e o escritório de contabilidade em outra, né? Mas não pode. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Para que seja feita a justiça, para que o poder judiciário possa exercer o seu poder, é indispensável a presença do advogado, né? Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce uma função social. O advogado, ele exerce uma função social, porque ele atende os interesses da sociedade. E o seu ministério, o exercício da sua profissão, mesmo em caráter privado, ele está prestando um serviço público, porque é em prol da solução de litígios, é em prol da promoção da cultura de paz. Por isso que diz no seu ministério privado. Então, no meu exercício particular da profissão de advogado, no meu escritório, eu estou prestando um serviço que, embora ele seja particular, ele tem características, ele tem aspectos de ser um serviço público, porque ele cuida dos interesses da sociedade. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem numus público. Nossa, o que é isso, né? Olha lá. No processo judicial, então, num processo, o advogado contribui na postulação de uma decisão favorável ao seu constituinte. Quem é o constituinte do advogado? É o cliente, não é? Ao convencimento do julgador. Eu, enquanto advogado, estou representando a pessoa que me constituiu, que me deu os amplos poderes, para que, em nome dele, eu possa fazer o juízo de convencimento e admissibilidade do juiz. Se eu tiver numa audiência, a admissibilidade já foi feita, só falta convencer. O juiz já aceitou o que eu queria, só falta eu convencer ele de que o meu cliente tem razão. E isso tem um caráter estritamente público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão,
O advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. O advogado, enquanto estiver exercendo os seus atos, né, de advogado, sejam eles quais forem, a ele é inviolável todos esses atos. Por isso que no tribunal do júri, por exemplo, o advogado pode fazer o que ele quiser e bem entender, desde que isso não afronte a lei. O advogado pode virar pirueta lá. Ele tem essa inviolabilidade aí, né? Essa imunidade, digamos assim. E aí nós vamos para o artigo 3º. O exercício da advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é óbvio. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, 8.906, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e funcional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar atos previstos no artigo 1º, na forma do regulamento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade desse. Ou seja, resumindo tudo isso, é advogado aquele que está inscrito nos quadros da OAB, que passou no exame da OAB, está inscrito com a sua anuidade em dia. E aí, mesmo que ele exerça atividades junto à Advocacia Geral da União, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, junto às consultorias do Estado, ele precisa ter OAB. O defensor precisa ter OAB. E o estagiário, ele pode praticar todos os atos que são privativos de advogado, desde que ele também esteja inscrito nos quadros da OAB, ou seja, tem a carteirinha de estagiário e tem alguém assinando, um advogado assinando junto com ele. Aí ele tem os mesmos direitos que são privativos do artigo 1º aos advogados. Artigo 3º-A, ele foi incluído, né? Não tinha. Sempre que tem um A, vem das alterações, né? Que eu disse para vocês que a última foi 2016. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Somente o advogado sabe a técnica que ele vai usar para defender determinado fato que aconteceu lá na sociedade, que a sociedade moralizou e transformou numa norma. É o advogado que sabe com que ação ele vai entrar. E se o advogado entrar com a ação e colocar o nome errado nessa ação, o que faz? O juiz vai devolver ou o juiz pode corrigir? Pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode corrigir o nome da ação e aceitá-la, mesmo ela estando com o nome errado. Ou seja, a ação está toda certa, o advogado só escreveu o nome errado dessa ação. O juiz pode aceitá-la pelo princípio da fungibilidade, corrigir o nome, ou ele pode devolver para que este nome seja corrigido. Por isso, somente o advogado é a pessoa especializada para fazer a defesa das pessoas, porque somente ele sabe qual é a técnica e qual é a petição, a ação correta que ele irá fazer uso. Parágrafo único. Lembrando que toda vez que tiver parágrafo único, nós temos que escrever por extenso parágrafo único. Não pode abreviar. Estou falando essas coisas porque são coisas que nós vamos estar utilizando lá quando for fazer a segunda fase do exame da ordem, né? Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Parágrafo único, sempre escrever por extenso. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados e parou. Profissional, que é o advogado, ou a sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Eu posso juntar eu, a Sâmila, o
Pedro e o seu Joel e constituir uma sociedade de advogados, pegar um monte de cliente, Araputanga, em Mirassol, que é a Samela, o Pedro acho que também é de Mirassol, e aí nós vamos pegar e vamos começar a pegar todas as causas aí. Podemos nós 4 nos juntarmos e sair pegando todas as ações por aí, constituir essa sociedade de advogados? Nós podemos fazer isso? Ai, professor, acho que pode. Ou não? Não, professor. Não podemos. Nós só podemos constituir uma sociedade de advogados se ela tiver registro na OAB. Se não tiver o registro, está vedada a criação da sociedade de advogados. Nós poderemos sofrer uma sanção aí pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, quando vocês verem aí fulano e ciclano, associados, escritório de advocacia e associados, né? Assim que a gente vê, tomem cuidado, tentem descobrir se tem registro na OAB. Se não tiver registro, todos os processos podem ser considerados nulos e também podem ser punidos pela Ordem dos Advogados, pela Comissão de Ética, e aí terei a sua OAB suspensa por um determinado período. Então, continuando. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir o seu trabalho, é essencial e indiscutível o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Quer dizer que eu, enquanto advogado, vou me especializar numa área específica. É impossível ser advogado em todas as áreas, não é? A gente pode, mas não deve, porque quem sabe de tudo? Ninguém sabe de tudo. Nós nunca sabemos de tudo. Nós podemos ter uma noção do todo, mas saber de tudo não. Por isso que nós nos especializamos em determinadas áreas. E isso faz com que a gente atenda a esse artigo 3º-A, parágrafo 1º, e nos especializarmos em algumas áreas específicas ou em uma única área específica, porque assim nós seremos benquistos perante a sociedade, inclusive perante o Poder Judiciário, quando ele precisar de um advogado, constituir um advogado ali ad hoc, urgente, na ausência de outro, que é o que nós vamos fazer assim que a gente se formar, né? Nós vamos ficar passeando todos bonitos no corredor do fórum, porque a hora que não tiver uma parte, chegar uma parte, não tiver advogado, o juiz vai abrir a porta e vai chamar você para advogar para aquela parte, né? Então nós vamos passear lá nos corredores do fórum. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Os atos praticados por aquela pessoa que não está inscrita na OAB, então me formei em Direito, eu tinha minha carteirinha de estagiário. Aí eu me formei, eu continuei com a minha carteirinha de estagiário, porque eu não passei na prova, mas aí eu fui lá, arrumei uns clientes, e eu comecei a peticionar, teve até audiência. E aí, esses atos são válidos? Não, esses atos são nulos, porque eles são privativos de advogado. Eu me formei, eu não sou mais estagiário e não tem ninguém dando conta de mim, né, me ajudando lá para poder assinar. Tudo isso vai causar danos civis, penais e administrativos? Olha lá. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo, e aí? Vai punir? Sem prejuízo de sanções civis, penais e administrativas. Pode incorrer, sim, em punições criminais, civis, administrativas.
essa pessoa que se passar por advogado. Nós já tivemos o caso de uma aluna nossa, eu não lembro se era o terceiro ou do quarto semestre, que ela começou a pegar um monte de ações trabalhistas e ficou famosa. Pior que de tudo é que ficou super famosa, e aí até descobrirem que ela ainda fazia o curso de Direito, estava no quarto semestre, demorou. Ela sofreu as sanções que aqui eram cabíveis a ela, mudou o curso para outra cidade, inclusive para outro estado, decorrente desse ato, dessa atitude que ela praticou. Também são nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Olha lá, atividade incompatível com a advocacia. Será que a gente voltou lá para o nosso artigo 2º, parágrafo 3º, se não me engano? Quando fala que não pode ter duas profissões, não é? Ou eu sou advogado, ou eu sou contador. E se esse advogado estiver respondendo um processo disciplinar da OAB, os atos praticados por ele também serão considerados nulos, não serão atos válidos. E o artigo 5º, que diz que o advogado postula, ele age em juízo ou fora dele, fazendo prova de mandato. Mandato tem tempo certo e determinado, não tem? Mandato tem um tempo certo e determinado. Toda vez que eu for defender alguém, eu vou fazer a minha procuração ad judícia e vou escrever na procuração para que ato ela está sendo feita. É para ingressar em juízo contra fulano de tal, na ação tal, ponto final. Não vão fazer procurações adjudícias em aberto, porque qualquer besteira que o teu cliente fizer, você vai ser responsável e vai ter que ir lá defender ele, porque até provar o contrário, junto ao Conselho de Ética da Ordem, vai demorar. Então, vamos tomar cuidado com esse detalhe. Toda vez que pegarem uma ação, vocês vão fazer a procuração ad judícia específica para aquele caso, específica para aquele assunto, tá? Quando for fazer no estágio as aulas com a professora Edna e a professora Ruth, elas vão ensinar vocês a fazerem a procuração ad judícia, vocês, que é a procuração, que dá os amplos poderes para eu, enquanto advogado, poder atuar em nome de vocês. Então, elas vão ensinar vocês a fazerem isso. No NPJ existem os modelos específicos para que isso possa ser feito. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem a procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período. Se o cara foi preso em flagrante, por exemplo, eu posso chegar na delegacia e atuar para ele em caráter de urgência, desde que em 15 dias eu protocole lá a minha procuração. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Coloquem sempre poderes especiais. Nunca coloquem amplos poderes. Quem coloca amplos poderes dá características de que vai dar um golpe no cliente, né? O advogado que renunciar o mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes desse período. Peguei uma causa e aí eu me desentendi com o meu cliente, eu quero renunciar a essa procuração, a esse mandato que ele me deu. Eu posso fazer isso, vou comunicar a ele, vou comunicar ao juiz se o processo estiver em andamento já, né, porque talvez não esteja. Se o processo já estiver em andamento, eu vou então comunicar ao juiz, comunicar o cliente
e no prazo de 10 dias eu estou obrigado a defender esse meu cliente para quaisquer atos processuais que ocorrerem, porque isso subentende que o prazo de 10 dias é o prazo para que se constitua um novo advogado. A Samela colocou se pode fazer marketing jurídico no chat, né? Nós não podemos fazer marketing na advocacia, né, Samela? Por exemplo, um aluno Professor, do curso... Oi. desculpa interromper. É porque, assim, inclusive eu vi até algumas discussões. Eu não sei se vocês estão por dentro, mas a gente tava de 2020 para cá. Uma vez, acho que eu até comentei, o senhor até comentou comigo alguma coisa desse tipo. De 2020 para cá, a gente viu, assim, muitos advogados no Instagram, certo? Fazendo marketing. Como que ficaria isso dentro do estatuto da OAB? Dentro dessa lei? Porque me parece que eu dei uma olhada lá, tem muitas coisas que os advogados estão fazendo que vão contra... Código de ética e disciplina. Uhum. Não é que não pode ter a conta. Pode ter a conta no Instagram, Sociedade de Advogados tal, e postar foto. O que eu não posso é colocar coisas que digam que eu sou bom, que eu sou melhor, que tem que me contratar por causa disso, por causa daquilo. E também não posso postar processos. Tivemos um aluno que se formou, passou no exame da OAB, e aí ele começou a ter um monte de cliente na cidade dele, ele se empolgou. Ele começou a postar nos stories do Instagram os processos que ele estava fazendo. Ele dava os cliques e punha lá. E aí nós que fomos alertá-lo de que ele poderia estar incorrendo contra o Código de Ética e Disciplina da OAB. Se isso acontecer, vai ser suspenso e vai ser julgado pelo Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Não pode fazer banner, outdoor, colocar neon, né, o nome em neon, pisca-pisca. Até aquelas letras douradas que está usando hoje em dia, que a maioria dos escritórios estão utilizando, aquelas letras douradas também estão em discussão hoje, porque são chamariz, são coisas para chamar a atenção, e não pode pelo Código de Ética e Disciplina. Já vimos situações, cidades em que Jaciara, salvo engano, Jaciara na rotatória tem, da avenida principal, né, que cruza aí para o Mato Grosso, tem um outdoor, de uma advogada, escrito o nome dela, e por um acaso o nome dela é Temes, ainda por cima, então é doutora Temes, o número da OAB bem grande, uma foto dela do lado, e do outro lado a deusa Temes. Tem esse outdoor. Tinha que ser grego, né, para fazer isso. Em Jaciara, né? Tem uma outra cidade aí perto de nós, que tem um escritório de advocacia, que tem uma plaquinha na calçada. E essa plaquinha tem uma luz, e tem o símbolo do direito, assim, o nome do advogado não está. O nome do advogado não está. Está na calçada, tem o símbolo do direito, mas o nome do advogado está lá na fachada do prédio, mas na calçada tem um negocinho lá que chama a atenção. Vocês já sabem o que é. Eu sei onde fica, professor. Não sei. O Código de Ética e Disciplina proíbe esse tipo de ação, né? Sim, Pamela. E aquela questão, aqui em Mirassol, eu não sei se aí era Tano, qual que marca tem, mas aqui em Mirassol eles costumavam distribuir umas agendas telefônicas. E nessas agendas tinham os nomes dos advogados, e geralmente, até então, eu tinha... Aí, nesse caso, pode. Pode, porque ele está patrocinando, ajudando, né, financeiramente para divulgar algo que é para o bem da sociedade. O papel dele é agir em prol da sociedade. Daí Sim, que vem a cardápio de restaurante, pode. Oi?
Cardápio de restaurante? Não, não pode. Cardápio de restaurante não pode. Tem no cardápio de restaurante, ô louco. Aqui em Mirassol tem de tudo, professor. Não pode. Por que que tem? O senhor, Porque não tem nenhum advogado ousado que faça denúncia perante o órgão responsável. Qual é o órgão responsável que nós vimos ontem? Conselho Federal, seccional, subseção, qual deles? No caso, tinha que ser o da cidade. Na subseção, né? Alguém tem que fazer a denúncia na subseção para que o Conselho de Ética tome uma providência. Só que ninguém faz por quê? Porque tem medo de retaliação. Às vezes é um advogado, um profissional muito famoso e tem medo de sofrer algum tipo de retaliação. A classe dos o senhor advogados... falando de... Desculpa, o Pablo quer falar, mas antes dele eu vou... O senhor falando aí sobre outdoor, né? Hoje a gente tem até cursos, por exemplo, para colocar... Existe um mecanismo no marketing que chama Google Ads. No Google Ads, por exemplo, se a pessoa divorciou, brigou com o marido, aliás, separou, brigou com o marido e ela quer procurar um advogado. Geralmente as pessoas vão lá no Google e jogam assim, como receber pensão após separação, alguma coisa do tipo. Essa ferramenta, ela vai fazer com que a pessoa pesquisar, ela sugira um advogado e está sendo bem usado. Talvez talvez é até ilegal perante aí o estatuto. Mas a defesa dele vai ser feita pelo artigo 2º, parágrafo 1º, porque ele exerce uma função social. É isso que ele vai alegar, que ele está exercendo uma função social. Por isso que muitos advogados, só um pouquinho, Pablo, ficam desesperados postando artiguinho, coisinha simplesinha, no âmbito jurídico, nesses sitezinhos aí, que para nós, enquanto acadêmicos, não serve de nada, né? Porque não é publicação de verdade, né, científica. E esses advogados postam qualquer coisinha nesses sites para chamar atenção, para captar cliente. E o que ele se defende? Pelo artigo 2º. Logo de cara, já é o artigo 2º que ele vai usar como meio de defesa. Pablo? Professor, eu Eu vejo como muito... marqueteira, ia orientar o advogado assim. Oi, Pablo. Eu vejo muito adesivo de advogado, com o nome do advogado em carro, veículo, entendeu? Muito. Os advogados colocam adesivo, o nome dele, a OAB, o número para contato, muito em carro. Isso pode? Não pode, é proibido. Eu posso ter o adesivo da OAB no carro. Isso eu posso. Agora, ter o meu nome com o meu número, não posso. Pode até ter o nome, mas o número não. O número é proibidíssimo. Denúncia na seccional, na subseção. Então, até os carros nossos aqui tem o adesivo da OAB normal, mas eu já vi caminhonete de advogados aí com adesivo, escrito o nome do advogado atrás, com telefone para contato até. É estranho, O nome né? até pode. O telefone e o número da OAB são proibidos. Pode fazer denúncia. A denúncia pode ser anônima também, viu, pessoal? Luziane, você ia Mas dizer algo? se colocar, por exemplo, o adesivo da OAB e o nome embaixo da pessoa, do Não tem advogado? problema, não tem problema. É o meu carro, e aí? Quero botar meu nome aí. Só não pode ter o número da OAB, porque o número da OAB aí já caracteriza a captação de cliente, que é o que nós não podemos. Eu não posso passar no exame da OAB, contratar a Ivete Sangalo com o trio elétrico, por ela lá em Araputanga, né, na avenida, no carnaval, e entre uma música e outra falar que eu sou o patrocinador do carnaval, falar o meu nome e o número da minha OAB. Falar que eu sou patrocinador já pode trazer um certo problema. Se falar ainda o número da OAB, acabou. Pode prestar o exame de ordem de novo, né? Para ver se consegue passar. Mais alguém?
A Evely colocou no grupo que ela vê no Instagram advogados ganhando números de seguidores para chamar a atenção. Nós temos, inclusive, muitos cursos falando advogado de startup. Aprenda a ser um advogado e conquistar os seus clientes. Tem isso muito no Instagram, esses advogados de startup. Entrem para vocês verem o que é. É um curso em que o advogado vai ficar lendo o código de ética e disciplina da OAB. Quem é essa pessoa que está vendendo um curso de advogado de startup para fazer propagandas para ficar lendo o código de ética e disciplina da OAB? Né? Então é algo meio controverso aí. E ainda oferece uma certificação. Tem muito disso. Pode olhar no Instagram, que é o que mais tem. Nas propagandas do Facebook, também tem bastante. Podemos avançar mais um pouco? Podemos? Então, vamos lá. Dos direitos do advogado. O advogado, além dele ser uma função primordial da justiça, dele exercer algumas funções privativas que só cabem a ele vai ter alguns direitos. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, entre magistrados e entre membros do Ministério Público, devendo todos tratarem-se com consideração e respeito recíprocos. Não existe diferença hierárquica entre juiz, promotor e outros advogados. Desembargadores, não existe. Dentro do Poder Judiciário, não existe hierarquia de poder, todos são iguais. E aí, o que se discute é porque que na sala de audiência, na maioria, né, porque hoje já está mudando, o juiz está sempre no ponto mais alto, representando o poder e os advogados embaixo, o promotor vai estar do lado, vai estar embaixo também. Por que isso? Porque isso vem de uma tradição pretoriana lá dos tempos romanos, e hoje isso vem acabando, né? Vem sendo desmanchado, desmantelada essa tradição. Mas não existe hierarquia entre eles. Se o juiz gritar, o advogado pode gritar. Se o promotor gritar, também pode gritar dentro de uma sala de audiência. Todos têm os mesmos poderes. Não é porque ele está na qualidade de juiz no momento da audiência que ele manda em tudo. Todos têm o mesmo grau de hierarquia: advogado, juiz e promotor. As autoridades, os serventuários, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Os serventuários da justiça devem tratar o advogado com o devido respeito. Por isso que continua aquela tradição do doutor, doutora, usar terno, aquela coisa, né? Que a gente sabe que não é doutor coisa nenhuma. Esse doutor vem do período do café, onde somente os filhos dos grandes fazendeiros faziam o curso de direito e eram chamados de doutores. Essa tradição se propagou até os dias de hoje. Ninguém é doutor de nada. Doutor é quem faz doutorado. Nem o médico é doutor. São direitos do advogado: exercer com liberdade profissão em todo o território nacional. O advogado pode postular em todo o território nacional? Pode. Dentro da sua seccional, quantos processos ele quiser, ele der conta. Fora da sua seccional, até 5 processos. Se passar de 5 processos, ele vai pagar uma anuidade nesta outra seccional em que ele quiser atuar. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, a sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica ou telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. É direito do advogado ter a inviolabilidade. Então, é inviolável a correspondência, o escritório,
o local de trabalho. Alguns entendem que até a casa é inviolável e que para fazer uma busca e apreensão, por exemplo, eu preciso do presidente da OAB junto ou de um representante, para que possa fazer a busca e apreensão na residência de um advogado ou no escritório de um advogado. Nós já tivemos exemplos disso na nossa região. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. O cara foi preso e aí colocaram ele no tal do curró lá na cadeia, né? Que é aquela salinha escura, que fica uns 3, 4 dias, porque o diretor da cadeia acha que ele é o Deus, o dono do universo, e que ele pode judiar das pessoas, principalmente do seu cliente, e aí coloca lá no curró, né? E aí o advogado chega, o advogado pode fazer a visita a hora que ele quiser, e bem entender, com ou sem procuração. E detalhe, quando a pessoa é presa, ela vai automaticamente para o curró, aí na região de vocês. E aí, lá no tal do curró, que é essa celinha escura, que não tem nem janela, que a pessoa fica uns 3, 4 dias, a primeira coisa que eles fazem é mandar raspar o cabelo. E nós temos uma resolução do CNJ que proíbe raspar o cabelo do reeducando, porque, mesmo que não seja um reeducando, né, porque talvez foi preso aí e não está comprovado ainda que ele é o réu, raspou a cabeça dessa pessoa, isso vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, existe uma resolução do CNJ que proíbe, se o cliente de vocês tiverem o cabelo raspado, pode fazer denúncia do diretor do presídio, do diretor da cadeia pública, porque é proibido raspar o cabelo. Existe uma resolução do CNJ. Depois eu procuro o número e mando para vocês, que agora eu não lembro de cabeça, mas tem. Então, não pode. Não deixe. É a dignidade do cliente de vocês. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. O advogado, se for preso em flagrante, precisa ter ao seu lado um representante da OAB ou o seu presidente. Pode ser o presidente da subseção, né? Porque no nosso caso aí, 300 e tantos quilômetros, né? Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, na sua falta em prisão domiciliar. O advogado fica preso em sala de estado maior e, na ausência, ele vai ter uma prisão domiciliar. São algumas das garantias do advogado. Por isso tem que passar no exame da OAB, tá? Se vocês quiserem praticar crime. Toma cuidado. Muitos querem matar a sogra. Se matar a sogra, vai ficar numa sala de estado maior. Olha só que legal, né? Vai ficar preso em casa. Pode matar a sogra, então, né? Ao ingressar livremente, ele pode, então, ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. O Everton está perguntando aqui qual é a ideia de raspar o cabelo. Do diretor, você fala, ou Everton? Por que os diretores de cadeia raspam os cabelos, é isso? Isso, professor. Não entendi. Eles alegam que é mais higiênico, para não ter transmissão de piolho, né, no caso. Que é mais higiênico e por isso que raspa todos os cabelos. Inclusive, tem até um dia certo para ir raspando os que já estão lá dentro. Fica rindo, Elover, Covidão.
Se você for preso, vou mandar raspar o seu. Não vou lá te defender, tá? Então, o advogado, ele pode entrar numa sessão, está acontecendo uma audiência, por exemplo, o advogado pode entrar na sala de audiência, fechar a porta, sentar e ficar lá. Ele tem essa liberdade. Está acontecendo, mesmo que seja no tribunal, no TJ, ele pode entrar e participar de tudo isso, inclusive ultrapassando a portinha, né, que separa o juiz no tribunal do júri, por exemplo, está acontecendo o tribunal do júri. Está o Ministério Público ou o advogado fazendo a sua arguição oral. Chegou um advogado que não tem nada a ver com a batata, né, com a história. E ele quer falar com o juiz. Ele tem toda a liberdade de abrir a portinha lá, a cancelinha, entrar e ir lá falar com o juiz. Por que ele tem essa liberdade? Ele tem essa liberdade porque o juiz, no momento do tribunal do júri, ele é o juiz do fato? Não, o juiz do fato são os 7 jurados. Por isso que vocês vão cansar de ver tribunal do júri, e o juiz vai estar fazendo o quê? Vai estar no WhatsApp, vai estar no Messenger, vai estar lá com o computador ligado, fazendo outra coisa, conversando com a secretária lá, com a copeira que serve o cafezinho, né? Por quê? Porque ele não precisa prestar atenção. Ele não é o juiz ali, ele é o presidente do tribunal do júri. O papel dele é manter a ordem. Manter a ordem, seguir lá o que está escrito no Código de Processo Penal a partir dos artigos 480, alguma coisa. E o papel dele, então, não é ser juiz. Juiz são 7 jurados. Então, outra pessoa pode interromper a figura do juiz, que não tem problema. Essa outra pessoa quer dizer o advogado, né? O advogado também tem acesso, então, a todos esses órgãos, né, aos cartórios, a chegar no fórum e entrar na secretaria, a conversar com os escrivães, ele tem toda essa liberdade aí, aqui compete a ele. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione uma repartição judicial ou outro serviço público, o advogado, e que o advogado tem que praticar alguma atividade, ele tem acesso livre, sempre ele vai ter acesso livre. O advogado, ele também pode fazer as suas sustentações orais, assim, quando ele quiser. Então, se o juiz na audiência de instrução, debates e julgamento, ouviu as partes, virar para você, advogado, e falar, doutor, faça os memoriais, você vai ter que começar a ditar a sua defesa oralmente, e aí o escrivão vai começar a digitar, né? Se você não quiser, você vai virar para o juiz e vai dizer, não, excelência, eu prefiro os memoriais escritos. E aí o juiz é que vai decidir. Se ele bater o pé e dizer, faça os memoriais orais, você vai ter que ditar, e aí você vai ter que começar ao juízo da vara da comarca tal, eu, fulano de tal, não sei o que lá, vai ter que ditar a petição inteira, detalhe por detalhe, oralmente. Por isso que nós pegamos tanto no pé, para que falem bem, para que escrevam bem, e aí nós vamos ter que decorar um modelo de peça processual que seja o básico, porque a partir desse básico, nós vamos saber se virar na hora da audiência em que o juiz estiver meio encapetado e falar assim, faça os memoriais, doutor. Você vai ter que fazer os memoriais orais, e aí tem que se virar só com o seu código na mão, né? Se tiver lembrado de levar o código, porque muitos não lembram. Aí liga para o professor, né, de madrugada, assim, professor, eu estou com um cliente aqui na cadeia, como que eu faço para soltar ele? Né? 00:00, 1h. Aí você fala, você está com o vadimeco aí? Ele fala, não. Você fala, então por que você não ficou em casa, né? Você já desceu para ver seu cliente? Não, eu não desci do carro porque eu estou de pijama. Eu falei, então você volta para casa, né? Porque não levou o vadimeco. Tá de pijama, não adianta, que não vai conseguir soltar, né? Volta no outro dia que é melhor. E aí consegue soltar. Isso já aconteceu muitas vezes aí, né? E acontece, porque não presta atenção. Então, nós temos que ter um vadimeco no carro, um na moto,
um em casa, um na faculdade, um em cada lugar, né? Porque ele é o nosso salva-vidas, é ele que vai nos ajudar. O advogado também tem direito de fazer a sua defesa, a sua sustentação oral no TJ, no STJ e no STF. E essa sustentação vai durar cerca de 15 minutos nos tribunais. Ele pode fazer essa defesa sentado ou em pé, conforme ele quiser. Na audiência, também nada impede que o advogado fale em pé, mas geralmente, como é mais uma oitiva das partes, o advogado praticamente só acompanha, permanece sentado. Mas se quiser em pé, ele também pode ir em pé, é isso que está dizendo os próximos incisos aí. O advogado, ele também tem por dever o sigilo. Então, ele não vai ter somente a inviolabilidade do escritório dele, da casa dele, do e-mail dele, das particularidades dele. Ele também tem que ter o sigilo profissional. Ele não pode sair por aí contando as coisas, né? Falando os casos do seu cliente. O seu cliente pode se virar contra ele. Ou, já pensou se eu tenho o meu cliente e aí eu pego e conto alguma peculiaridade do caso do meu cliente para a Gabi. Aí, sem saber, eu descubro que a Gabi é sócia da Evelyn no escritório que está contra mim. Olha o bola fora que eu dei. Por isso que nós temos que ter o nosso sigilo, não é? Haja dinheiro para tanto vadimeco, Gabi, a gente baixa no celular, no tablet, né? Carrega, a gente baixa tanta porcaria no iPhone, hein? Vocês, né? Porque eu não tenho iPhone. Vocês que são ricos e têm iPhone. Baixa o vadimeco aí. O advogado, ele pode ter vistas em quaisquer processos judiciais. Eu posso chegar lá na secretaria do fórum e pedir para ver um processo, independentemente de ser o meu cliente ou não. E aí vem a figura dos advogados que são contratados somente para tirar cópia de processo, que hoje está acabando por causa da tecnologia, que é chamado de advogado correspondente. A pessoa é contratada somente para ir lá no fórum, pegar um processo, tirar cópia, escanear e me mandar. Essa era a figura do advogado correspondente. Ainda tem alguns processos que ainda não estão eletrônicos, que são processos físicos. Então, nós tínhamos isso. O advogado, ele pode usar os símbolos privativos da profissão de advogado, ele pode se recusar como testemunha num processo no qual ele funcionou ou que ele possa ser parte no futuro, ele pode se recusar a isso, e ele deve assistir os seus clientes em todos os atos, sob pena de serem considerados nulos os atos. O namorado que bateu na namorada, porque só um tapinha não dói, né? Aí a namorada alegou Maria da Penha e foi fazer exame de corpo de delito. Mas eu fui contratado, não pela namorada, mas fui contratado pelo namorado para defender ele. E aí ele também está machucado e vai fazer o exame de corpo de delito nele. Se fizer o exame de corpo de delito nele, sem a minha presença enquanto advogado, eu posso pedir a nulidade desse exame desse corpo de delito. Por quê? Porque eu não estava presente. Eu sou o advogado. Eu tenho que estar presente em todos os atos do meu cliente. Em síntese, os principais direitos são esses e os da gestante, que foram inseridos no artigo 7º-A, que nós falamos ontem, né? Que vai tratar lá da gestante, que ela não precisa passar pelos aparelhos de raio-x, que hoje é igual do aeroporto, ou sentar no banquinho, que também tem o banquinho de raio-x, ou passar no detector de metais. Ela, nas pautas de audiência, ela sempre vai ter prioridade, né, a gestante. Isso está tudo no artigo 7º-A do Código de Ética Profissional. E constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado. Se for violado um direito ou uma prerrogativa do advogado, isso é caracterizado como crime e quem violar vai responder.
pode ser, inclusive, um serventuário da justiça. Então, os serventuários da justiça também devem ter conhecimento do Código de Ética Profissional, porque em momento algum nós podemos alegar o desconhecimento da lei, não é verdade? E o Estatuto da OAB é uma lei, é a Lei 8.906 de 94. Ninguém pode alegar desconhecimento. Se um advogado for desrespeitado, ele pode ingressar em juízo contra essa pessoa em âmbito civil e em âmbito criminal, ou até mesmo administrativo, se for o caso. Em síntese, é isso. Vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa para vocês. Os próximos passos, nós já até comentamos algumas coisas, que vai começar a detalhar com mais riqueza de detalhes. Os próximos passos são a inscrição, os honorários, como vai cobrar esses honorários, como se constitui a sociedade de advogados, como se dá o advogado como sendo um empregado, e nós vamos começar a tratar da ética com riqueza de detalhes, o papel do Conselho Federal, das seccionais, das subseções e o papel específico da Caixa de Assistência de Advogados. Tudo isso vai estar descrito aqui no nosso código, nós vamos ir lendo devagarinho, até nós irmos interpretando o todo aí, e eu sempre vou estar amarrando com aquela parte histórica, filosófica, para a gente sempre ter um fundamento teórico, ter uma base. Vai que alguém de vocês aí resolve se aprofundar nessa área e resolve fazer o TCC na área de ética e geral e jurídica. Hoje nós temos apenas para responder um fórum. Eu não coloquei atividade, porque eu judiei muito de vocês ontem, né? E o nosso fórum é o fórum de número 4, e a pergunta do fórum é: quem é o advogado? Explique a sua resposta. O advogado né? Foi o comecinho da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho eu já coloco a aula lá no AVA, né? No FCarp virtual, para que vocês possam ter acesso à gravação. Os slides também estão lá, acho que eu já coloquei lá, se não tiver eu já coloco agora. Quaisquer dúvidas, escrevam no WhatsApp. Amanhã nós faremos uma avaliação. Essa avaliação é uma pergunta que vocês vão responder lá das 18h30 às 22 horas. Então, eu não vou abrir essa sala, só se vocês quiserem. E aí vocês entrem direto lá e respondam. Se quiserem, podemos abrir a sala, todo mundo abre a câmera e tal, mas eu não vejo necessidade. É uma única pergunta das 18h30 às 22 horas, então amanhã. E hoje também é o fórum número 4, das 18h30 às 22 horas. A propósito, tem gente que ainda está respondendo o fórum antes das 18h30. E quem respondeu o fórum antes das 18h30 está com o fórum deletado. Pode fazer de novo. Né, Luciana? Professor, Joel, professor, doeu muito ontem, eu tive que fazer tudo outra vez, você não quer fazer mais isso não. Exatamente. Nelo, que respondeu o fórum de hoje fora do horário. Pensa que eu não vi? Eu estou falando desde segunda-feira, não é só porque você fez a nossa oração inicial que eu vou te desculpar não, tá? Brincadeira, pessoal. Eu queria ser competente, né, O Luciana? senhor não estava ciente, podia perdoar hoje, né? São sorteio. Já foi, faz tempo que já foi. A Nayara tá rindo aí, né? Nossa, o professor já fez isso comigo também, professor, já falhou. Várias vezes, né, Amanda? Pamela, só porque você casou. Professor, só perdoa. Nem com Professor, não é querendo cortar o assunto do pessoal, não. Não vou perdoar, não. Eu perdoei a Amanda umas 2 vezes já, né, Amanda? Não é querendo falar nada, não. Mas um dos presentes que eu ganhei foi só ter um fórum hoje. Professor. Hoje só tem o fórum e vocês estudarem para a prova, para responder a pergunta de amanhã bem respondida, né? Professor.
lembrando que não é porque você casou, Pamela, que você vai ficar arrumando desculpinha, não, que não tem tempo, tá? Se vira de madrugada. Ai, meu Deus. Professor, hoje é aniversário da Amanda, né? Oi, Thaís. Hoje é aniversário da Amanda. Hoje é aniversário da Amanda. Ninguém deixa eu falar daqui, né? Pena, eu tô tentando mano. falar, o pessoal só tá me cortando. Que pena que tá tendo pandemia, né? Que tá todo mundo isolado, porque senão ia ter festa, né, Amanda? Amanhã da Nayara, tá? Também. Oi? Amanhã da Nayara também. Ah, amanhã da Nayara, bom saber. Me aguardem. Daqui a pouco terão surpresas. Nossa, Semana dos nem aniversariantes. Gente, por que ele deu um abraço? Pandemia, acabou que o meu... razão do Abraço, aniversário das pandemia. assistentes, resolvo que não vou aplicar a atividade avaliativa de sexta-feira, facultando 10 a todos os alunos. Ai, que piedade, né? Olha que benção. A avaliação de amanhã vale 7 pontos, tá? Porque nós fizemos atividade durante a semana, a participação de vocês no fórum, tudo isso está sendo computado aqui no meu caderninho, tá? A parte. Então, um grande abraço a todos. Se cuidem, não saiam de casa, nada de aglomeração escondido, né, Letícia? Pode falar. O senhor não vai dar nenhuma dica sobre essa pergunta de amanhã pra gente? Ela não está aparecendo para vocês? Oi? Ela ainda não está aparecendo para vocês? Lá no fórum? A pergunta da prova não está aparecendo para vocês ainda? Ela já tá postada? Porque eu só verifiquei a do fórum de hoje. A pergunta da prova já está postada. Gente. Oi, Pedro, errada. serviu a prova. Ô, professor, Olha lá, você tá perdendo esse bafo, Letícia. é Oi, Pedro. uma dúvida da aula. O senhor falou que uma sociedade de advogados ela não pode existir, né? Naquele exemplo, o senhor citou eu, a Samla e outra pessoa, tá? Pode, se nós fizermos o registro na hora. Sim. Mas o registro, ele entra como CNPJ, no caso? Entra como CNPJ, entra. Ah, tá. Não era isso só. Vai entrar como CNPJ, vai pagar as anuidades, vai pagar uma taxinha extra pela sociedade. Entendi, então. Valeu, professor. E aí? A gente entra aqui na avaliação, né? Aí não tem como abrir, só aparece que vai abrir amanhã às 6h30. Aí a gente não pode ver a questão. É alguma coisa relacionada ao nome da nossa disciplina, né? Que o nome da nossa disciplina se relaciona a alguma coisa que vem antes. Não relaciona? Começa com M. O nome da disciplina relaciona com uma coisa que vem antes. E por que que isso é importante para vocês? É algo assim. Deu para entender, Gabi? Dá até medo, professor. Dá até medo quando fala que é só uma questão, porque a última prova que tivemos sexta-feira passada... Vocês tiveram prova com quem? É bom nem dizer. O Everton. Foi com o Everton? Com a doutora Henriqueta. Ah, com a doutora Henriqueta, meu Deus do céu, processo penal. Deus me livre. Henriqueta, ela começa a falar, ela não para mais, né? Deus me livre mesmo. Você conhece bem, é professor. Foi isso. Eu estou dando aula para o marido dela na Unemate de bioética. Inclusive, foi um pedaço da nossa aula de ontem, eu apliquei lá. E aí, ela assistiu a aula junto com ele. No final da aula, ela mandou um texto para mim, todo em inglês, e falou assim: professor, se eu fosse o senhor, eu utilizava esse texto nas aulas, vai ajudar muito para os alunos. Aí eu falei: doutora, como que eu vou dar um texto todo em inglês? É um livro dos meus alunos, eles não vão dar conta de ler um livro em inglês. Mal nós damos conta de ler os que estão em português, nós vamos ler um que está em inglês, né? Meio complicado. Mas eu vou fazer o fichamento do livro, porque o livro é muito interessante. Eu vou fazer o fichamento do livro em português para disponibilizar para os alunos. Depois eu disponibilizo para vocês também,
porque se relaciona à bioética e à moral. Ela é exigente, mas ela é uma boa professora, né? Ela ensina bem, ela sabe bastante. Vem chumbo muito grosso, porque ela só está começando. Imagina depois, né? Professor, não fala isso não, dá vontade de trancar a faculdade na hora. Pelo amor de Deus. Trancar é para os fracos. Você não é uma mulher fraca, você está à frente de um grupo de Covid e vem falar de trancar é para os fracos, tá? Você já provou que você é forte, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Não saiam de casa, olha a aglomeração, cuidado, acha outro meio de comemorar o aniversário, Amanda, né? E melhoras aí pro Pedro e pro Elover. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e qualquer coisa, nós estamos juntos no WhatsApp, tá? Um abraço. Professor, brigadão, boa noite. Nós.